dia! Hoje o pastor César Cavalcante está um pouco diferente. O programa Debates começa com uma cara nova. Eu tô aqui como convidada para fazer o programa Debates com convidados especiais. É uma honra estar aqui, pastor César. Eu espero honrar o seu nome, a sua posição aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Vocês todos que estão nos ouvindo aqui na Rádio Musical FM 105.7, vocês vão poder participar com a gente aqui desse debate. O tema tem a ver um pouco com a minha vida e por isso que eu fui convidada a estar aqui hoje. O tema é: os artistas cristãos devem abrir mão de papéis que ferem a sua fé? Eu quero saber a opinião de vocês, eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Se você fosse um artista e fosse cristão, vocês aceitariam qualquer papéis? Vocês teriam uma preocupação maior? Então a gente vai falar sobre isso. Temos uma caixinha de perguntas no Instagram da rádio, @FM Rádio Musical FM. Mande lá a sua pergunta e também pelo WhatsApp 011 98484 9988. Mande opiniões, perguntas, dúvidas. Meus convidados estão aqui, olha, já fazendo foto, fazendo stories. Eu tô aqui tensa nessa situação, nesse posicionamento aqui. Eles estão bem tranquilos, viu? Nossos convidados de hoje são: primeiro convidado, Daniel Araújo, pastorzão, comediante. Muito bem-vindo, Daniel. Olha, pra você ficar tranquila, porque você já superou todos os programas do César. Ah, para! É só olhar o shape e você já ganhou dele. Você falou que hoje era dia de treta, você falou? Todo dia, né? Todo dia. Sempre que a musical me chama, principalmente pro programa do César, é pra isso, entendeu? Pra gente trocar algumas ideias mais calientes. Sério? Você trouxe sua luva de boxe e tudo aí? Não precisa. Eu já tenho, já natural. Ah, que astral bom. Daniel Araújo, ele é músico, comediante, criador de um personagem que já foi visto por mais de 200 milhões de pessoas online e ao vivo em mais de 2.000 igrejas no Brasil e no exterior. Que chique! Ele consegue fazer as pessoas sorrirem, refletirem e algumas até se irritarem com seu personagem chamado Pastorzão. Sim. Daniel Araújo agora é host do Podpax, um programa de entrevistas e música, onde conversa com pessoas de diversos meios e com muito humor e inteligência. Quebra paradigmas que muitas igrejas não teriam coragem de quebrar. Que isso, hein? Que apresentação. Uau, hein? Manda isso pra mim que eu vou imprimir. A roteirista daqui tá de parabéns. É a Nani, né? A Nani arrasou. E do outro lado temos aqui Felipe Folgose, ator. Felipe, que é ator formado em cinema na FAAP, começou a fazer teatro aos 15 anos de idade, estreou aos 17 na televisão, na Rede Globo, também já trabalhou como apresentador, ator mais de 30 anos, já atuou em muitas novelas, escritor de vários livros, histórias em quadrinhos. Depois vamos falar mais sobre todos eles, muito bacanas. Lançou uma série no canal Curta, chamado Em Cena. Também está para estrear 2 filmes agora no segundo semestre. O filme Código Armagedon. Também começa as filmagens de Rodeio Rock com Carla Dias, Lucas Luco, onde você escreveu o roteiro, é isso? Sim, escrevi o roteiro. Que incrível! Parabéns! Muito feliz, E semana que vem também temos estreia do filme Um Broto Legal, qual você participou também. Também, agora a gente vai ter a pré-estreia na segunda-feira e sexta-feira entra em circuito, né? É um filme que conta a história da Celi Campelo, que foi a primeira roqueira do Brasil na época da Jovem Guarda. É um filme de época muito bonito, muito bacana, e tô bem com uma expectativa alta, assim, porque eu quero ver, né? Não vi ainda. Mas ontem uma jornalista que viu a cabine, né, que é aquela que o pessoal mostra para os jornalistas, ela já me mandou uma mensagem e falou: poxa, tá muito legal, então tô animado. Que bom, muitas coisas pela frente. Mas vocês já se conheciam? É a primeira vez que vocês estão no evento já, né? Numa pré-estreia, acho que de cinema, de um filme cristão, não foi? Isso, que eu fazia algumas divulgações pro pessoal da 360, Way Up, o Igor Siqueira.
Sim. Deus Não Está Morto, Sim, esses filmes gospel aí, eu fazia stand-up, fazia abertura antes do filme. Sim. E a gente se encontrou em alguns lugares. Eu não lembro qual filme foi, mas talvez o Deus Não Está Morto, ou qual que era em português, o Quarto de Guerra, não lembro qual que foi, mas... algum desses filmes aí. E também te conheci, né? Aonde? Tá vendo? Já começa bom. Em 2015. Nossa, você tem uma cabeça boa pra data. Ei, onde? Num programa de gordinhos na Record. No Além do Peso. Sim. É mesmo. Onde eu conheci o Galego, você estava no dia com a gente, você pegou carona no nosso busão dos gordos. Que legal. Viu? Ganhei o programa. Uau. Aí engordei tudo de novo depois, mas ganhei. Importante é isso. Pelo eu menos fui focado. Falei, não, vou ganhar depois eu engordo de novo. Mas eu perdi 50 quilos em 4 meses lá. É mesmo? Gente. Eu falei, não, vou conquistar o público. O prêmio. Os jovens. Aí só tinha véia, porque era 3 horas da tarde na Record, mas tá valendo. Mas valeu, ganhei né? um carro. Tá bom. E a gente se conheceu lá. Que legal. Mas depois a gente perdeu o contato. Não, foi só. Oi, Foi lá. Tchau. Oi, tchau. É que ele tava muito diferente. Pode ser. Tava pior que tava. Daniel, não pesquisei no Google. Mas eu quero saber uma coisa que eu fiquei na dúvida aqui. Diga. Porque você tem o personagem, o pastorzão, né? Mas você é evangélico? Você é cristão? Conta um pouquinho só dessa parte antes da gente começar aqui o nosso debate. Legal, é bom isso. Porque às vezes é só um personagem, né? Exato. Porque o pessoal, às vezes, se você entrar nas minhas redes sociais, às vezes você vai ver alguém me xingando, falando, ele é ateu, me chamam de anticristo, às Mas vezes, o povo, né? maçom pobre, sabe? Essas coisas assim. Eu também sou criticada falando que eu sou fanática, então a gente, cada um, né? É porque assim, eu sou filho de pastor, então Jesus já estava em casa, entendeu? Uhum. Então a minha experiência foi um pouco diferente da maioria das pessoas que tiveram contato com o evangelho depois. Sim. Então eu sempre fui de dentro da igreja. Então eu não tive aquela experiência de tipo, eu fui vida louca, e bebi, fumei, pegava mulher pra caramba. Mas você tem cara de malucão. Nada. Não é criado com a avó total. Bolinha de gude no carpete. Não, eu sempre dentro da igreja, não fazia nada. E por causa disso, eu acho que eu consegui criar esse personagem, porque eu tinha propriedade para falar sobre isso. Era um artista que estava dentro de uma igreja que só tinha esse tema. Entendi. Então eu só falava sobre isso. E aí foram 600 vídeos para a internet, onde eu roteirizei, dirigi, editei e lancei no YouTube. E foram 200 milhões de visualizações no YouTube falando sobre o cotidiano de dentro da igreja. Entendi. Então, da onde começou, então. Foi assim que começou. Só que eu sempre tive essa parada de questionar e tudo mais. Como eu tive contato com muitas igrejas diferentes, eu percebia que cada uma tinha um evangelho diferente. E aí eu falei, caramba, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a perceber o lado humano que tem da religiosidade, infelizmente, que não tem nada a ver com o evangelho em si. Só que hoje em dia tá bem difícil você falar assim, você é evangélico? Porque hoje em dia a visão do ser evangélico tá bem complexa, porque tem que envolver política, tem que envolver opiniões que parece que já são pré-determinadas. E é por isso que o pessoal às vezes se irrita, porque eu falo assim, e se a gente pensar diferente disso aqui? Entendi. E aí eu falei pra Nani, quando você quiser me chamar, saiba que eu sempre vou ser o do contra. Porque eu acho que eu tenho alguns argumentos, não só de vivência, porque embora a gente não tá aqui pra falar só da vivência, da experiência de cada um, a gente sabe que a vida é um loop e muita coisa se repete. Sim. Então, eu me considero um discípulo de Jesus, eu amo Jesus, amo Deus demais, tive experiências dentro da igreja. Você congrega em alguma igreja hoje em dia? Não, eu parei na pandemia da febre amarela. Para! Não, hoje eu não frequento uma igreja. Meu pai é pastor metodista há 47 anos. Ele tá ativo, ele prega. Ele tá doente agora, ele tá se tratando, mas ele ficou ativo 47 anos na igreja metodista. Meu irmão também é pastor. E eu vivi a minha vida inteira. Cheguei a fazer em um ano 300 igrejas, em um ano, sabe? Levando o meu trabalho, fazendo música,
comédia e pregando, fazendo pregação, palestra, workshop de música. Então a minha vida foi muito igreja. O lance de frequentar, um pouquinho antes da pandemia, ficou inviável para mim por causa das viagens, aí emendou com a pandemia, então hoje eu já não frequento mais um local. Sim, a gente já vai falar mais sobre isso também. E Felipe, você que se converteu aos 15 anos, ficou um pouco afastado, depois voltou aos 40 anos, então como que você vê essa questão dos artistas, da arte ligada à espiritualidade, ligada ao evangelho, aos princípios cristãos? A gente já falou um pouco sobre isso lá no podcast, Sim. onde você foi como um convidado, mas eu queria que você falasse um pouquinho já para a gente iniciar. Eu tenho uma visão assim que existe uma guerra espiritual, a Bíblia diz, né? E essa guerra, ela se traduz de várias formas, né? Ela se materializa de várias formas, politicamente, socialmente e culturalmente também, né? Então a cultura, a visão que eu tenho é que muitas vezes ela é usada, ela reflete esse princípio que começa lá no mundo espiritual e é isso, o que inspira as pessoas, né? O que inspira um autor a escrever uma obra, né? E você, como no caso de ator, se eu me coloco como ator, eu vou ajudar a contar uma história, né? E com o tempo eu entendi e falei assim, peraí, né? É o meu trabalho, mas assim, será que será que eu vou compactuar com a tal da moral da história? Será que essa história, às vezes não é nem o meu personagem, como esse ano, 2 peças já me convidaram, eu li, tudo bem que depois de um tempo, né, você fica um pouco mais seletivo, né? Como você falou, eu trabalho já há 30 anos, assim. Mas eu li, né? Eu li e falei assim, qual que é o sentido disso? Por que eu vou fazer isso aqui? Por que eu vou ajudar a materializar, trazer isso para o mundo se não, sabe, não vai acrescentar de verdade, sabe? Não vai. Então, eu hoje em dia penso muito nisso, assim, o que eu contribuo, né? Porque você tem uma responsabilidade. Antes, sim, quando eu era mais novo, eu falava, não, né? Cada um é responsável por si. Se você não quer, você desliga o canal, você muda de canal, você desliga a TV. Mas, não, né? Eu tô, e ainda mais quando eu comecei a fazer as minhas histórias, né? Inclusive, trouxe aqui o Aurora. Eu já dei pra você todos lá no podcast. Vou dar pro Daniel, pro Pastorzão, o Aurora aqui. Véio. Que é exatamente uma tentativa de fazer assim, eu vou contar a minha história. E claro, tem ação, emoção e tal, mas é para emocionar, entendeu? E para trazer uma reflexão e tem uma moral cristã. Então, assim, é para o público secular, mas exatamente como eu, como ator, muitas vezes não encontrava um roteiro que não precisa ser da Bíblia, né? Porque às vezes tem gente que me escreve, mas você tem quadrinho bíblico? Eu falo, não, tem editoras que já fazem adaptação da Bíblia, né? Tem a Bíblia em ação, tem vários. Eu pego, não me comparando ao C.S. Lewis, mas assim, a ideia é mais ou menos essa, criar uma história com a moral bíblica, né? Sim. E uma metáfora, que é exatamente que o público secular teria resistência de ler se for uma coisa explicitamente evangélica, cristã, né? E é mais fácil de contextualizar, eu acho que para nossa vivência, para no dia a dia. Muita gente às vezes lê a Bíblia e não sabe depois, saiu daquele momento de leitura, como elas vão viver no mundo com os princípios cristãos. Eu acho que através da história, do que é lúdico, da ficção, também a pessoa começa a ter mais entendimento sobre isso. Porque é que tá, né? Você vê, por exemplo, o filme agora, o Top Gun, que a Folha falou mal, mas assim, tá estourando de bilheteria no mundo inteiro, porque as pessoas estavam sedentas simplesmente para um filme, entre aspas, o que era normal, sabe? De um personagem que é um herói, né? Que basicamente esses heróis assim refletem o maior herói, que é Jesus, no sentido de autossacrifício. Tem valores que deixaram de ser os valores ocidentais, com a nossa base da nossa cultura judaico-cristã, que é isso, né, de você ser responsável, de você ser do autossacrifício, você buscar o bem como né, valor maior, não relativizar e por exemplo, né, um filme assim, não tem nada, o filme não fala nada não tem nada religioso exatamente, por exemplo, o Top Gun, mas tem, se a gente pegar clássicos da literatura, né, Crime e Castigo, do Dostoiévski, você pegar, né, Les Misérables, os personagens, ou eles começam mal, como eu citei o Crime e Castigo, e daí eles têm uma redenção, eles passam por uma redenção, que geralmente
90% das pessoas que não nasceram num lar evangélico, e mesmo assim, às vezes você nasce num lar evangélico, mas você precisa também passar por um processo pessoal, né? Como o filho pródigo lá. Não adianta às vezes ser filho do pastor, mas você tem que ter teu encontro pessoal com Deus, né? Sim. E essa restauração, então, esse encontro, né? Que geralmente é isso, a gente é falho, a gente tem a nossa natureza humana, né? Caída, e é um encontro com Deus que vai dar essa chave, essa virada, né, de você ter essa redenção. Então, muito, né, tradicionalmente, você pega, por exemplo, o Rocky, né, o lutador, tem vários filmes que é isso, que é o herói passa por esse processo de transformação, assim, né, muitas vezes enfrenta a morte, e às vezes, né, mas Jesus é o que em inglês eles falam template, ele é o modelo, né, maior, porque é real, e é Deus, enfim. Então, assim, eu acho que hoje em dia, né, a nossa cultura, ela é muito carente desses modelos, principalmente para os jovens, né? A gente vê essa questão toda de ideologia de gênero, como que os jovens estão crescendo, e não é só adolescente, não, tá para criança, para pré-escola, entendeu? Então, qual é o modelo, por exemplo, né, para que a menina pode gostar de um... Então, eu até fiz uma criticazinha lá no meu canal, eu tenho um canal no YouTube falando sobre as esculturas, falei do filme do Top Gun, que isso, alguns anos atrás, sei lá, nos anos 80, nos anos 90, ainda tinha pro menino assim, esse é um ideal de masculinidade que eu quero, né, imitar. Pra menina, esse é um ideal de masculinidade que eu gostaria de encontrar num homem, né, que defende, protege, é um cara que se coloca... E hoje em dia, cada vez mais isso foi sendo desconstruído, principalmente a figura masculina, né? Começou a ter essa inversão, não que as mulheres não sejam fortes, nada disso, mas só heroínas femininas, que é até um pouco, tudo bem, né? Não é muito plausível, mas assim, mulheres de 50 quilos batendo um cara de 120 no filme, elas, né? E os caras todos fragilizados, todos meio, né? Sabe, meio Homer Simpson, assim, meio bobão, meio abobado, o cara fraco, sempre, sabe, fraco. Sim. Então, socialmente, qual que é o impacto disso, né? Para gerações que crescem e o menino fala, caramba, qual que é o meu herói? Né? Com quem que eu me identifico? Sim. Então, eu acho que a cultura, ela é muito séria, né? As pessoas dizem, a cultura é simplesmente entretenimento. Não, a cultura, ela molda a identidade de um povo, né? A identidade nacional. Então, assim, quais são esses valores que estão sendo passados na cultura? Sim. E falando nisso, então aí como que eu, ator, eu posso contribuir com isso, com esse tipo de cultura ou não? Então assim, ou eu falo não, né, quando tem um convite que eu não, de alguma coisa que eu falo não quero participar disso, ou também conto as minhas histórias, procuro contar as minhas histórias. É isso que eu tenho tentado fazer já há mais 7 anos, né? Quer dizer, escrevendo roteiro há mais de 20 anos, assim, e que, né, agora, né, se eu falo, finalmente um filme que eu escrevi vai virar, né, a gente vai produzir, começar agora em setembro, que tem esses elementos, assim, sabe, de claro, todo mundo tem sua jornada do herói, tem o seu confronto íntimo, né, e como que você supera esses desafios, enfim, coisas básicas. Como né? é esse roteiro desse filme? É uma comédia romântica que se passa num mundo, basicamente assim, é um roqueiro, né? Um roqueiro metaleiro, assim, tipo da Teodoro Sampaio, que trabalha em loja de instrumento e tal, mas assim, aquele cara heavy metal, e ele é igual, ele é muito parecido com o maior cantor sertanejo do Brasil, e ele odeia, porque todo mundo reconhece ele, né? Ele fala, não, eu sou roqueiro, metaleiro. E aí, esse cara, né, é muito famoso, ele vai começar uma turnê, ele vai fazer uma lipoaspiração, ele entra em coma, e aí chamam ele pra se passar por ele, tomar o lugar dele, e aí ele começa, enfim, né, eu não vou contar mais, e aí ele vai, todos os preconceitos dele, tudo aquilo que ele vai botar em xeque, tudo isso ali, lidar com a fama, tudo que ele imaginava que era fama. Então é um filme muito, assim, eu sou suspeito, obviamente, pra falar, mas tem muito coração nesse sentido, sabe? Tem algum princípio ali, cristão, valores? Muitos. Ali. Isso, da escolha de você, sabe, eu vou me deixar vender ou não, né, Enfim, eu não quero dar spoiler pra galera, mas assim, né? Não, pra entender, né, assim, porque o que você preza quando você vai participar de uma obra ou escrever? Você se preocupa com o exemplo do personagem, com o tipo de cena que você vai fazer, com a mensagem final? Com tudo, eu acho que tudo tá junto. Eu já, por exemplo, escrevi vários estilos diferentes, né? Então, né, o Aurora, que é uma trilogia, na verdade, a Aurora, Caos e Ômega, eu falo sobre essa questão da tecnocracia, do controle social através da tecnologia, transhumanismo, falo de
que o pessoal chama de teoria da conspiração, mas que na verdade acho que cada vez mais está claro para as pessoas que não é, que é um esforço para um controle mundial, para depois o Daniel vai me falar, mas tem muito, desde a simbologia de imagens, sabe? Você que remete essa capa? Não, essa capa é o meu rosto, né? E eu juntei as imagens para fazer essa composição, e daí fiz junto com o Kleb Júnior, né? Que é o... Legal, velho. Daí, por exemplo, tem um que eu escrevi chamado Um Outro Dia, que eu falo sobre droga, muito sobre abuso sexual, sobre política, sobre tudo que o jovem tem que enfrentar nos dias de hoje quando entra na faculdade. Eu ganhei um prêmio do Ministério da Cultura com essa história, mas falo muito sobre droga, principalmente. Então, assim, né, daí tem um que é um romance que chama Knock Me Out, que é a história de um lutador de MMA, que é um artista também, ele se apaixona, esse é o que tem mais romance, vamos dizer assim, mas também tem toda essa questão das tuas decisões, né, como que você... o que você baseia as tuas decisões, as escolhas que você faz na tua vida, assim, sabe? Tem um que é de terror, que chama Comunhão, que eu falo sobre essa questão da falsa religião, né? O vilão é um pastor, né? Então, assim, independente do gênero, é sempre trazer alguma questão que vai levar uma reflexão e uma reflexão espiritual, assim, e claro, sempre por uma redenção. Eu falo, é sempre anti-niilista, é contra o niilismo, é sempre promovendo a vida, assim. E você, Daniel? Eu tô bem, e você? Eu tô bem, Daniel. Eu queria só voltar um pouquinho sobre o que ele estava falando, quando ele falou sobre o lance do herói, da masculinidade e tudo mais. Eu acredito que se realmente o que a cultura transmite refletisse no futuro, hoje não teriam esses problemas, entre aspas, como essa luta contra uma ideologia de gênero que tem sido vendida para uma galera, principalmente dentro da igreja, como algo influenciável e quase que transmissível. Eu não acredito que eu precise que eu precise ficar afirmando a minha masculinidade para ser homem. Eu não precisei ensaiar para ser homem. Eu não precisei ouvir meu pai falar alguma coisa para eu ser mais ou para ser menos homem. Então eu acredito que, como cristão, por isso que é muito complicado a gente falar sobre, por exemplo, ferir sua fé. O que é ferir minha fé? Hoje eu entendo que ferir minha fé é quando eu cometo qualquer tipo de intolerância. Quando eu sou intolerante com a mulher e acredito que uma mulher de 50 quilos não pode derrubar um cara maior que ela, porque eu fui ensinado isso... Não, porque isso é realidade. Isso, não é realidade. Não é, porque eu conheço mulheres de 50 quilos que, se ela treinar e o cara de 100 não treinar, ele vai tomar um pau. Você tem uma coisa chamada bell curve, entendeu? Que é uma curva de... então, assim, nas pontas você tem uma mulher que vai ganhar de um cara no esporte e tem, agora, a média, né? A média, as mulheres... fisiologicamente são mais fracas. E é por isso que o boxe é dividido em pesos também. São dois homens, mas são pesos diferentes. Exato. São pesos diferentes. Né? Então, assim, você falou, eu vou te dar dado, então. Nos Estados Unidos, agora, já tem estatística de que 50% das crianças já estão se declarando LGBT. 50%. Então tem sim um fator educacional, ainda mais para uma criança que não tem conceito nenhum. Se o professor chegar para ela e falar assim, olha, você não é menino, você é menina, a criança não tem nenhum conceito de menino ou menina, né? Então, assim, é muito... Eu não acredito que é influência, eu não acredito. Não, mas não é uma questão de acreditar, é uma questão de estatística. Não é estatística, porque não tem como você falar que uma criança mudou de opinião sobre o que ela é, porque um professor disse. Mas sendo tem, que ela pode ter dentro de casa um pai e uma mãe que falem pra ela o tempo inteiro, você é menina ou você é menino, e tentem vesti-la de rosa e tentem dar Barbie. Eu tenho 2 filhos, você tem filhos? Não tenho. Eu tenho 2 filhos, uma de 10 e um de 2 anos. A minha filha de 10 anos, independente da cor da roupa que eu dou pra ela, independente do brinquedo que eu dou pra ela, independente de qualquer coisa, existem coisas que são automáticas que acontecem. Tipo, meu filho gosta de carrinho, sem problema. Meu filho chegou na minha esposa e pediu pra pintar a unha dele, sem problema também, porque a gente não tem
preocupação com isso, não é um gesto, não é uma fala, não é uma gesto, cor, Que não é fala. é toda uma cultura que tá... Exato, é uma cultura que está sendo implementada. Sim. Então, só que se tivesse sendo implementado e fizesse diferença, o oposto teria acontecido. Mas está acontecendo. Entendeu? Então, só que lá atrás, qual a referência que a gente tem de herói? O avô que batia na esposa, traía ela, o cara que era machão pra caramba e mulher, no lugar de mulher era na cozinha, sabe? Não, mas Existiam mas essas isso você está referências. reduzindo a população toda a masculinidade, e esse é o discurso Não, de quem É exatamente... Como, não, é como você está falando, são dados, ou não, você não conheceu Não, ninguém. meu pai não batia na minha mãe. E seu pai é a maioria. Eu acredito que porque a maioria do homem então é violento. Esse é o Não, discurso então a gente contrário, pega, então a masculinidade é tóxica porque todo homem é violento e bate Não. na mulher. Não. Quando na verdade o homem protege a mulher historicamente. Em qualquer guerra, né, as mulheres e as crianças sempre são protegidas. Sim. Qualquer catástrofe natural, os trabalhos mais difíceis são o homem que faz. Sim. A mortalidade masculina é maior, índice de sem teto de homem é muito maior do que a mulher. Suicídio homem é muito maior do que da mulher. Então, assim, isso é um Tem discurso que eu dados- também não concordo. Tem dados de feminicídio. Obviamente que... Tem dados isso também existem dados da mulher Sim. que recebe menos, da mulher que a mulher empregada, a mulher em grandes postos, isso também são dados. Então, assim, até a Bíblia, se eu quiser utilizar a Bíblia para defender uma ideia, para defender o uma cristianismo ideia, a que Bíblia começou... é totalmente machista. Não, ao contrário, Jesus A essa mulher não ideia do... Jesus, a cultura greco-romana, a mulher era propriedade. Filha, na Grécia Antiga, quando nascia, muitas vezes era jogada do precipício, porque eles queriam ter o homem. E o que é isso? Jesus que reconhece a mulher... Quando Mas ele... eu falei Bíblia, eu não falei Jesus. Não, mas Jesus é Bíblia. Não, Jesus é Bíblia. Jesus é maior que a Bíblia. Cara, se a Jesus, gente falar de Antigo a Testamento, Bíblia você vai é ver, o verbo. a mulher não podia a Bíblia falar. É a palavra. Quando Então, um casal adulterava a mulher que era Mas é o apedrejada. Novo Testamento. E Jesus Isso. faz o quê? Ele corrige tudo isso. Sim. Ele institui um novo pacto, uma nova aliança. E é o nosso papel. E ele corrige isso. Então, essa ideia de direitos humanos, quem começa é o cristianismo. O cristianismo que, inclusive, quem acaba com escravidão é o cristianismo. O Wilberforce, na Inglaterra, que introduz a pauta contra toda uma indústria que ganhava muito dinheiro com escravatura, ele que institui através do quê? De um cristão. Por quê? Porque reconhece no outro a imagem e semelhança de Deus. Então o cristianismo que traz tudo isso que a esquerda tenta cooptar pro lado dela, é o cristianismo que defende direitos humanos, o papel da mulher. Quando exatamente ele fala que quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Quando ele tinha Marta e Maria ali aos pés dele. Jesus que reconhece o papel da mulher. Sim. E isso é implementado no cristianismo. Isso é defendido no cristianismo. Diferente, por exemplo, do islamismo. Que a mulher não tem, né, muito submissa, muito, né, então assim, Tem um vários discurso fatos na todo contra o história, cristianismo tem vários fatos na que é história falácia. que o cristianismo também contribuiu para esse outro lado. Existem historicamente as igrejas que afugentaram o escravagista, a presbiteriana mesmo teve uma época histórica que afugentou escravatista. A Bíblia O que você quer dizer afugentou escravatista? Não, eu tô falando para você assim, a história, a gente pode fazer o seguinte, entrar num debate de dados do que eu quero e de dados do que realmente acontece. Então foi o que você falou, nem todo homem, meu pai não batia na minha mãe. Eu não tô falando, meu pai também não batia na minha mãe. A grande maioria não bate. Então a gente não pode pegar exceção e mas se você pegar e você for ver a questão do feminicídio, você for ver essa questão do machismo, tem dados, cara, tem dados de que não tá essa beleza, mas tem não lei tá essa pra isso. tranquilidade. Mas tem lei exatamente para defender o quê? A exceção. Porque a regra, a grande maioria, as mulheres são protegidas pelos seus maridos em vez de abusados pelos seus maridos. Agora tem homem também que é assassinado, né? A gente vê o caso aí qual que é o nome da recente aí, da mulher que esquartejou o marido. Isso tem também. Então a gente vai falar que então toda mulher mata o marido, esquarteja Não, mas o marido. você acredita que é equilibrado? Você acredita que é a mesma quantidade?
Então a mulher não sofreu. Historicamente... Todo mundo sofre. Entendi. Homem também. O que a mulher então, sofre é diferente do homem. O homem sofre coisas que a mulher não sofre. Claro, o homem foi privilegiado desde sempre. Privilegiado no quê? Não. Privilegiado tem lixeira. Tem lixeira. Você já viu lixeira na rua? Pedreiro, quem é? É homem ou é mulher? Homem. Homem. Né? Trabalho insalubre, quem que faz? Quando cai um poste, quem que vai lá e tem rede elétrica? É homem ou mulher? É direcionado. Não. Você tá falando de privilégio. Você tá falando de privilégio, cadê o privilégio? Cadê o privilégio? Então tá bom. Soldado vai defender policial, a grande maioria não é masculino, quem vai ali dar a cara pra defender de um tiro, ou mesmo na casa, se vai entrar um ladrão, quem que vai? Você fala pra sua mulher, vai lá na frente ou você vai? Eu vou. Então por quê? Cadê o teu privilégio? Se fosse privilégio, você falava, vai lá, bem, vai lá enfrentar o perigo. Eu acho que é colocar cada coisa no seu lugar. Eu não posso apagar o papel da mulher. Então cada um que a tem mulher seu papel. É mãe, que a mulher é dona de casa. E o que a esquerda quer fazer é destruir e inverter esses papéis. Por muito tempo a mulher foi burra, a mulher não prestava. Quem falou isso? Mas isso não é a Bíblia que fala isso, não é Deus. Não, a gente tá falando de cultura. Quando a gente fala de cultura, a gente tem que sair da cultura que está invertendo o que a Bíblia diz. Mas qual que é o tema daqui? Se um ator cristão deve fazer papéis ou não. Então, se um cristão posicionado na sociedade deve fazer uma coisa ou não. Eu não vou falar da sociedade como todo. Mas eu não vi Jesus defender masculinidade em momento nenhum na palavra. Bom, então, desculpa, cara. Tua visão da Bíblia, você precisa ler de novo, cara. Então tá bom. Que Jesus é um modelo de masculinidade. Não, então tá bom. Jesus é exatamente o modelo de masculinidade sadia. Que reconhece a mulher e defende a mulher. Que esse é o homem de verdade. Ele defende a mulher. Esse é o homem de verdade. Dependendo do ponto de vista que você olhar para os discursos de Jesus em relação à mulher, você pode falar que Jesus é um cara feminista. Porque ele está defendendo. É um cara que está defendendo. Desculpa, o conceito de feminismo que você tem é errado, porque você está pegando atributos do cristianismo e aplicando eles para o feminismo. O feminismo é contra a família, o feminismo é a favor do aborto, o feminismo é contra a mulher, como você falou, mãe. O feminismo é contra tudo isso. Por que é contra a mulher? Porque eles não querem que a mulher... Você tem que ler sobre feminismo, historicamente sobre feminismo. É o seguinte, feminismo. Não dá pra gente conversar se for pra um diminuir o outro, tentando jogar ideia numa boa. Então não é eu preciso ler. Eu sei o que eu leio, eu sei o que eu conheço. Você já ouviu falar da Margaret Mead? Já ouviu falar da mãe do feminismo moderno? Margaret Mead? Então, vamos lá. Ela era a favor de eugenia. Sabe o que é eugenia? Vamos lá, fala aí. É que assim, o Estado tem que escolher se você pode ter filho ou não. Certo. É o papel do Estado escolher isso? Então, o eugenismo é uma ideologia que foi fabricada para controle populacional. Certo. Tá? Então não tem nada de defender a mulher. Nada de defender a mulher. É simplesmente controlar o processo reprodutivo da mulher. Por quê? Porque eles querem reduzir a população de quem eles acham, entendeu? Principalmente nos Estados Unidos, era onde que faziam as clínicas de aborto? Em bairro carente de negros, especificamente. Tá? Sim. Porque o problema do aborto é a mulher pobre, não é a mulher em si. A gente sabe porque a mulher rica ela pode abortar a qualquer momento com segurança. A discussão do aborto, que sempre entra politicamente... Você não acha que é racista isso? Alguém criar clínicas em bairros exatamente por quê? Porque é essa população que a gente quer reduzir? Porque é população de baixa renda e população eu acho que não é o Estado que define isso. Não é o Estado que define isso. Mas o que você acha disso? O que eu acho o quê? De um grupo chegar e falar assim, vamos implementar uma política pública de fazer clínicas de aborto em bairros pobres, e principalmente de negros, para reduzir população. Então, para reduzir população, eu não sei se é esse o tema errado. Se é esse o tema errado. Bom, agora nós estamos por exemplo, eu conheci mulheres que em países onde o aborto não é criminalizado e que elas foram totalmente amparadas pelo Estado e decidiram não abortar por causa disso. Então a legalidade jamais é incentivo. Por isso que às vezes a discussão entra nessa de incentivo, não é incentivar. Eu tenho 2 filhos, eu nunca precisei do aborto. Nós já vamos falar mais sobre isso. Eu tenho que dar uma pausa aqui pra gente ver a prévia da enquete. Aliás, cadê a prévia da enquete? Vamos ver aqui, olha. Os artistas cristãos devem abrir mão de papéis que ferem a sua fé. 95% aqui, olha, respondeu que sim. 5%
respondeu que não. Então, a maioria acha que sim, que a cultura, que os papéis, sim, tem relevância com relação a de que forma a gente usa, né, os nossos valores, os nossos dons, as nossas habilidades, e passa isso para outras pessoas, né, através do nosso trabalho. Eu fui chamado para um papel há 12 anos atrás. Vai ter que ter um break. Nós temos um break agora. Você não faz isso. Nós temos um break, temos perguntas. Calma, eu não venho mais, você sabe que eu não venho mais, né? Aqui a gente vai ela ficar... Ela quer o debate, aí quando entra o debate, ela Nós quer vamos ficar até 5 da tarde aqui. Vou nada, eu tenho coisa pra falar. Vai não, eu vou te amarrar aqui hoje. Vai ficar. Tem muito assunto pela frente, vamos pro debate, pro intervalo e a gente já volta. O papo tá quente aqui, hein? Gente do céu, olha, a gente já estamos 11 horas e 44 minutos. Quando finalizarmos por aqui na rádio, vamos continuar, porque tem tanto assunto. Então vocês podem continuar com a gente no canal do YouTube, FM Rádio Musical. Agora vamos voltar pro nosso tema aqui. Então, pra mim... Calma. Eu quero saber, primeiro. Daniel, você já recusou algum papel? Você falou que esse negócio de ferir a tua fé, você não entende muito bem. Eu entendo essa história de ferir a fé, porque a fé, a gente... Não é só algo que, eu creio e pronto. Eu acredito que a fé convicta, a fé consciente, ela busca seguir, a fé cristã busca seguir, né, o que a Bíblia nos diz, que é um manual, uma instrução, um manual de conselhos, de condutas, de como a gente deve se portar na nossa vida, na sociedade, no nosso trabalho. Então eu entendo que quando a gente fala ferir a fé, significa ferir, né, o que a gente busca seguir, que é a palavra de Deus. Então, eu já me senti ferida em vários momentos, com vários convites. Eu falo que até, não só na atuação, mas usando a minha imagem, às vezes a gente não percebe, eu já deixei de fazer, depois que eu entendi, né, o que era ser cristão, qual era a vontade de Deus. Por exemplo, comercial de cerveja, de propaganda de cerveja, onde eu mesma nunca fui de me embebedar, de beber muito. Hoje em dia eu já não bebo, mas eu passei até consciência, falei, poxa, através da minha imagem ali, eu vou estar motivando, sabe, milhares de pessoas a beberem, as jovens a beberem, pessoas que não vão ter o bom senso de beber pouco ou de beber muito, e eu não queria ser uma pedra de tropeço para outras pessoas. Então eu entendo que a nossa imagem, principalmente como uma figura pública, a gente tem, sim, uma influência muito grande sobre uma sociedade. Hoje em dia, com filhos, você tem filhos também, eu me preocupo demais com essa nova geração, com as crianças, com os adolescentes, quem eles têm como referência, como ídolos, né? Que na realidade não deveriam nem ser chamados de ídolos, mas são. Então, você, num papel de um artista e também de um pai, de um cristão, você não se preocupa, você se preocupa com o que você está passando através de um papel, através de um personagem, de talvez estar, até com o personagem do pastorzão, você está de repente com as críticas, que é uma forma das pessoas olharem melhor para a questão da religiosidade, mas de certa forma afastar, às vezes novos convertidos, pessoas que estão ainda fracas na fé, que desejam conhecer a Jesus e de repente fala, poxa, é tão cheio de regras, igual o pastorzão aí fala e tal, eu prefiro nem ir por esse caminho. De repente desviá-los de um caminho que poderia salvá-los. Então, o que eu acredito, Karina, por exemplo, você não participar de um programa de uma propaganda de cerveja pela objetificação da mulher, porque há um tempo atrás, hoje isso melhorou, mas antigamente não era só a questão de uma mulher e uma lata de cerveja, era a mulher decotadaça, sim. Usando o corpo dela para vender a cerveja. Sim. Um monte de coisa, sexo vende mundo. Mas nem se eu não usasse o corpo, eu acho que mesmo assim eu não faria. Aí a gente entraria num outro tema, num outro debate, que é o quê? Que é a impressão que eu tenho é que às vezes a gente está ainda coando mosquito e engolindo um camelo. Então, o problema está na cerveja, a cerveja é o pecado. Hoje eu tenho uma maturidade, um entendimento para falar para você com todas as letras que... O embriagar-se leva ao pecado, né? Então, você está fora de si leva ao pecado. Então, só que, por exemplo, McDonald's não é pecado.
mas eu tenho problemas que eu preciso me cuidar. Ser, né? Só que se você... O que o Paulo fala, né? Tudo vos é lícito, mas nem tudo vos convém. Né? Isso acontece com vinho também. Então, claro. Então, a partir da hora que eu cesso tudo e proíbo tudo, preocupado com o controle da pessoa, eu não tô resolvendo a parada. Eu fiquei 34 anos dentro da igreja e eu vivi e vivenciei tudo que vocês vivenciaram fora dela. Então, por isso que às vezes o pessoal não consegue entender o porquê essa visão. A impressão que passa é, pô, é um cara revoltado, é um cara que foi ferido, magoado e tudo mais. Não, é simplesmente uma pessoa que viu um lugar onde as pessoas falavam muito, mas faziam pouco. Eu me preocupo em ser, em não em falar. Ah, sim, mas é claro, é um reflexo. Se eu estou lá à frente me preocupando em não ser pedra de tropeço para os outros, é porque eu tenho um entendimento dos meus valores, Sim. dos valores bíblicos, antes de sair falando. Então, eu não estou ali me posicionando só por uma questão de manter uma imagem. Ah, agora eu sou a cristã que não faz tais coisas porque Sim. sou proibida de fazer e quero proibi-los. Não, eu tenho consciência que isso faz mal. E tem uma coisa também, né? Não tem igreja perfeita também, né? A gente, às vezes, né? A igreja é feita por homens e todos somos pecadores, É né? por isso que aqui é na Bíblia que a gente tem, né, a verdade Sim. absoluta. E eu creio que aqui... Então, mas tem uma questão aqui no Brasil, né? De último censo deu 60 milhões de brasileiros evangélicos, né? Que eu acho que hoje deve ter mais de 100 milhões. Mas desse número, qual deles que não estão mais na igreja, né? Ou se desviaram? Eu posso falar porque eu fiquei 10 anos desviado, né? Então, quando eu estava dos 15 aos 30 na igreja, eu julgava quem tinha se desviado. Falava assim, então nunca foi salvo, né? Imagina, como que se desviou, né? E você foi pra vida loucona quando você saiu ou não? Eu nunca bebi, nunca usei droga, mas muita promiscuidade e tudo, né? Mas fiquei magoado com Deus e daí, né? Falei, não, chega dessa história de ser bonzinho, agora, né? E então eu entendo esse processo às vezes de você, ou no meu caso não foi de, né, ser ferido pelo ministério, alguma coisa assim, para mim foi com Deus. Mas eu conheço gente que se decepcionou, alguém foi magoado de repente na igreja, e aí que tá, qual que é o problema? Deixa de estar na comunhão da igreja por causa às vezes de uma pessoa, né? Então eu acho assim, é importante, eu tô falando por mim, né? Eu respeito, agora, eu acho importante você estar, além de ser bíblico, né? De você estar na comunhão dos santos, né? Você está na igreja, onde você vai também responder, entendeu? A tua conduta, você sabe, no fundo, que você te ajuda a estar mais em santidade. É aquela história, né? A brasa fora do braseiro, né? É o corpo de Cristo. Então, eu acho importante, inclusive espiritualmente, você está debaixo de um ministério, está coberto espiritualmente. Agora, às vezes, se a pessoa está num processo individual dela, como eu tive, né? Como filho pródigo, eu respeito, eu acho que a igreja, nesse caso, tem que inclusive abraçar, porque às vezes a igreja até se distancia, né? Os meninos, a pessoa deixou, né? A gente deixa de falar com ela. Não, aí que eu acho que você tem que mostrar mais amor mesmo e falar, entendeu? Olha, né, o que está acontecendo, você não, né? Para que num momento que a pessoa sinta a necessidade que ela volte, em vez de se sentir abandonada, né? Não, a igreja virou as costas para mim. Não, aí que eu acho que é a hora de mostrar amor e falar, não, sabe? Por isso, de novo, porque, cara, mesmo... Né? Jesus com Pedro, né? Imagina, né? Se fosse pegar o pé da letra, né? Jesus fala, pô, cara, você me negou, né? Então acabou, né? Ao contrário, né? Jesus fala, olha, né, Pedro, né? Você me ama, e avisa tu me ele, amas, né? exato. Ele, E depois ele vai fazer o caminho, né? Com o Pedro, fala, Pedro, tu me amas, né? Para ele poder ter a chance de 3 vezes como ele negou, 3 vezes falar, não, eu te amo. Então, assim, é complicado essa questão, né? Agora voltando, é que a gente tá falando, dando um monte de volta em assuntos, né? Mas essa coisa tem uns áudios aqui. Peraí, a gente vai para vários temas, mas tem uns áudios do WhatsApp que eu quero ver quem enviou, o que eles estão falando. Vamos ver os nossos ouvintes. O que eles Meu Deus, deixa o pastorzão em comédia mesmo, porque na Bíblia é um arraso no sentido negativo da palavra. Meu nobre, se arrependa e entra para o caminho do verdadeiro evangelho bíblico e renuncia a todo o antropocentrismo. A ameaça gospel. Porque de fato não vai ter como, é impossível ser cristão e ser de esquerda.
Pelo menos é isso que ele está demonstrando. Olá, graça e paz, tudo bom? Natanael de Altinópolis. Concordo com o Felipe, porque um cristão genuíno não deve fazer um papel que fere a sua fé, que fere seus princípios. Falou do tema. Essa é a minha visão. Amo o Daniel Araújo, gostava muito dos vídeos dele, acompanhava ele, mas essa linha que ele está seguindo é muito arriscada. Chega a beirar uma falta do entendimento a respeito de quem Deus é, na sua essência, na sua plenitude. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e Karina, parabéns, viu? Tá representando muito bem o pastor César Cavalcante. Um abraço, tchau, tchau. Deixa eu me Olha defender. só, eu dá fui tempo, xingado as duas vezes. Dá tempo de defesa? Rapidinho. Vai. Sabe qual é o problema? O problema não é o que a Bíblia... minuto. O problema não é o que a Bíblia diz. O problema é o que você entendeu da Bíblia. Porque em momento nenhum eu posso usar a Bíblia da forma que convém. Por muito tempo a Bíblia foi usada da forma que convinha. Muita coisa foi descontextualizada. Como eu conheço teólogos que conseguem mostrar contextualmente a questão da homossexualidade na Bíblia, que conseguem falar sobre diversos temas que a gente fala hoje politicamente, porque infelizmente para vocês, grande massa, e é por isso que hoje vai ser a minha última participação em qualquer programa da Musical FM, porque é muito difícil você vir falar com alguém que já está engessado e está dentro de uma bolha, e todas as respostas, você questiona o meu entendimento de Bíblia, mas em momento nenhum você questiona, por exemplo, quando falam aqui, hoje foi usado o tema aqui, cobertura espiritual. Não tem na Bíblia cobertura espiritual. Porque quem cobre é o sangue de Jesus. Então, o que acontece? Tem várias coisas que a gente usa aqui que simplesmente não estão na Bíblia. Eu tenho que ter bom senso. Bom senso está na Bíblia. Jesus me ensina a ter bom senso. Então, por exemplo, essa guerra política, se hoje ser evangélico, ser cristão, significa gostar de arma, votar em Bolsonaro, falar de Lei Rouanet, e hoje o bicho tá pegando, porque agora tá a CPI do sertanejo, e eu fui do gospel por muito tempo, e o que tem de show gospel superfaturado com dinheiro público, não tá escrito, e vai chegar, e já tá chegando, já teve cantor gospel que já foi pego nisso aí. É aí que a gente mostra a nossa fé cristã, quando a gente não se dobra, e a gente fala assim, eu tenho princípio. É por isso que hoje eu, mesmo tendo todo o conhecimento que eu tive, todas as viagens que eu fiz e coisas que eu me apresentei, eu não quis me compactuar com um pastor picareta, com um cara que tem grana porque ensina o membro a não beber, mas ele bebe, fala de aborto, mas manda a amante abortar, porque ele tem um filho fora do casamento. Por isso que eu falo, é muito mais importante o que eu sou e não o que eu falo. Eu não sou teólogo, eu li a Bíblia bastante vezes, inclusive já fiz muita cagada através das coisas que eu li errado e fui ensinado de forma errada. A gente vai discutir para sempre. Imagina, se em 10 anos a gente muda a concepção sobre vários assuntos, você pega um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, que foi retraduzido de várias formas diferentes, e a gente querer discutir e falar que a gente tem a certeza absoluta sobre todos os temas e falar que direita e esquerda é definido pela Bíblia, desculpa, mano. Desculpa, não tem nem o que debater. Não é nem uma questão de perder ou ganhar um debate ou uma discussão. É questão não tá competindo. Não, é que o pessoal enxerga assim. A gente sabe que é um debate, entendeu? O programa chama debates, porque o povo quer, e inclusive eu vim pra ajudar, e eu venho pra ajudar, porque é o seguinte, quando vem só crente, o papo vai sempre pro mesmo lado. Aborto é matar gente, maconha é errado, beber vai embriagar, é proibido. E é sempre um monte de proibição, um monte de coisa que não muda. Mas você se considera crente ou não crente? Então você falou quando vai ser crente é ser bolsonarista, fazer arminha com a mão. Não, a tua visão de crente. Falar que tudo é errado, que nada que tá acontecendo tá realmente acontecendo, então eu não sou. Eu prefiro que me chame de ateu.
Porque eu conheço Deus, só que o Deus que eu conheço não é o Deus dos crentes. Porque hoje dá vergonha, se estar dentro da igreja e se fizer tudo que a cartilha manda é ser crente, a gente não tinha Flores de Lis por aí, a gente não tinha um monte de gente que hoje é condenada, que, a nossa bancada evangélica na política, cara, se você pegar ali, você não consegue. A gente já vai voltar, gente, olha. Eu vou ter que finalizar aqui na rádio, infelizmente, mas... felizmente, iremos dar continuidade através do canal do YouTube FM Rádio Musical. Agora, continuando pelo YouTube. Agora é pior. Eita, nossa. Posso falar uma coisinha? Pode. Acho que o pessoal que estava ouvindo já, né? Provavelmente está continuando. Assim, primeiro, sobre o tema, né? Pro ator... um papel é um trabalho, né? Então, acho que essa questão a gente poderia extrapolar, por exemplo, assim, em qualquer área que você atua, tem coisas que você fala sim ou não, por exemplo, né? Tem coisas que vão te corromper, tem, né? É a nota, é o caixa 2, é o jeitinho. Então, porque na TV o ator fica uma coisa meio, na TV. Mas é um trabalho. Então, assim, essas encruzilhadas na vida de decisão que a gente tem que tomar para qualquer cidadão. Toda hora você vai ter que tomar uma decisão, poxa, que caminho que eu vou fazer, né? Esse caminho que, de repente, o meu o Espírito Santo me incomoda, né? A Bíblia diz que a paz de Deus é o árbitro dos nossos corações, né? Então, às vezes não tem uma questão nem tão clara, mas aquilo, você fala assim, não, isso não está certo, isso está errado. Então, muitas vezes é quando a gente não ouve essa voz, né? A gente fala, não, mas, sei lá... vai compensar, eu vou ganhar uma coisa aqui, eu vou, né, eu faço, e aí vem a consequência, isso, né, como Provérbios fala, né, quer dizer, você vai ser por pura perda, né, você vai fazer uma coisa meio por ganância, vai ser por pura perda, você acha que você vai ganhar, depois você vai perder, vai custar mais. Então, eu acho que, tentando, para mim, né, sintetizar essa questão, é isso, assim, inclusive porque já teve vezes de eu estar aí dar um testemunho, e irmã fala assim, sai da igreja, sai da TV, para de ser ator, entendeu? Então, assim, claro que existe várias visões diferentes a respeito disso, né? Eu vejo assim, não, a cultura é uma área que, ao invés da igreja abrir mão dela, tem que ser conquistada para a igreja, para ter opção, porque todo mundo quer consumir cultura, quer ter entretenimento, quer chegar em casa depois do trabalho e ver alguma coisa. Então, se não tem uma opção... muitas vezes você vai ver o quê? Você vai ver aquilo que é feito para você, né? Para você consumir. E não é muitas vezes um material que necessariamente vai de acordo com aquilo que você acredita, com os teus valores. Então, assim, eu sempre brigo nesse sentido, né? Eu já falei com vários pastores de grandes lideranças que, assim, por que a igreja não faz realmente produto como, né, os Estados Unidos já tem TV a cabo cristã, além, né, aqui a Record tem as novelas bíblicas, que já é muito bacana, mas... eu falo sempre assim, a música, porque não tem culto se não tem música, então a música gospel é muito boa, você tem muita opção de música gospel. Agora, nas outras artes, né, artes cênicas, artes plásticas, fica muito aquém, falta, né, porque geralmente é a pecinha só do final de ano, né, ou de Páscoa. Então, assim... Lifehouse, aquela peça horrível, que entra o diabo, e aí fica puxando Jesus... Então é isso, é fazer coisa boa, não fazer coisa, sabe, que é brega, não fazer coisa com excelência, entendeu? Isso que eu penso na questão da cultura, né? Que a gente tem, porque se você pensar até pouco tempo atrás, a música, você fazia música pra igreja, né? O que é hoje considerado uma música clássica da melhor qualidade. Você tinha cinema americano até os anos 50 fazendo filmes bíblicos, Rei dos Reis, Ben-Hur. Ben-Hur, por exemplo, não é um... Jesus aparece, mas nunca aparece, assim, mas enfim, tem essa temática, como eu falei. Então, eu gostaria de ver num país onde um ator tivesse cada vez mais, não precisasse falar não, pudesse falar cada vez mais sim, né? Que não se sentisse constrangido num papel, entendeu? De, não, eu vou ter que abrir mão daquilo que eu acredito para fazer. Eu também, mesmo, né, tendo, sei lá, fiquei 10 anos na Globo, na época ainda mais, né, novela, bombando, nunca fiz comercial de cerveja, nunca fiz comercial de cigarro. Porque eu falo assim, primeiro que eu não fumo e não bebo, então já ia ser falso, né? Como tipo o Roberto Carlos fazendo propaganda da Friboi. Exato, né? Ele não comia carne. Mas enfim, né, tudo bem, agora, isso é uma coisa, né? Isso é uma coisa. Agora, uma coisa que eu concordo muito com você, com o que você fala, é o seguinte.
Se a gente lê Apocalipse 3, quando Jesus, né, tem as 7 cartas para as 7 igrejas, né, e a última carta é para a igreja de Laodiceia, que é o seguinte: você não é quente nem frio, você é morno e eu vou te vomitar por causa disso. Então, realmente, tem que ter no meio cristão, né, e eu também, menos do que você, mas já dei bastante testemunho, você acaba conhecendo alguma das internas, assim, às vezes você vê coisa que não é legal, entendeu? E é por isso que eu vou falar, não, o evangelismo é mentira, porque tem pastor que tá usando o púlpito para ganhar dinheiro. Não, o cara tá errado, não é o problema da igreja, né? Então, assim, mas isso é bíblico. Jesus falou, olha, vai ter um tempo, e a última carta, no final dos tempos, vai ter gente que vai estar, que é crente de verdade, crente em Jesus, né, que realmente, e tem gente que não, que é proforme. Jesus falou, olha, Jesus já falava, cautelai-vos, vai ter, né, falsos profetas, depois, né, vai ter lobo em pele de cordeiro, vai ter gente que usando o nome de Jesus, fazendo igreja, botando placa e não, o Espírito Santo não está ali, né, a pessoa está usando a fé das pessoas. A fé das pessoas é válida? É, porque está em Jesus, né, não está no pastor. E eu sempre falo, né, você não tem que idolatrar pastor, não tem que idolatrar ninguém, porque todo mundo é homem, todo mundo é falho, né? João fala, né, aquele que não peca é mentiroso. Então, todos pecamos. Então, nisso sempre quando eu via, né, eu achava legal na questão dessa crítica interna da igreja, né? De falar assim, vamos pegar essas coisas de religiosidade que não fazem sentido e muitas vezes afastam o não convertido, o não crente, porque, ao meu ver, não está na roupa, claro, mas o que é? O bom senso, né? O bom senso é o principal, é essa voz do Espírito que falta. Então, assim, sabe, é a saia no pé que vai prevenir o pecado? Não é, né? Agora, também precisa ir com o decotão? Não, porque o apóstolo Paulo fala também, olha, para você, na tua consciência, quando ele fala em questão de comida, né? Fala assim, se para você pode comer na tua consciência, tudo bem. Agora, se você vai fazer um irmão pecar por essa comida, não faça, porque você vai estar servindo de pedra de tropeço. A fé da pessoa é mais fraca que a sua, né? Você vai estar fazendo com que ela peque. Agora, se você então, né, no caso, por exemplo, a mulher, não, eu me visto assim, eu gosto. Agora, poxa, se o seu decotão vai fazer com que o irmãozinho mais fraco na fé peque, para quê, né? Vamos preservar. Eu acho que, enfim, é o tal dessa história do bom senso e principalmente tentar ter essa sensibilidade espiritual disso, assim, né? E isso a gente vai mudando. Essa é a tal da metanoia real, né? Principalmente quando você sai do mundo e tem que ter teu padrão, né, moral trocado. O que eu fazia que às vezes eu nem entendia, né? Eu nem tinha, para mim eu não achava que eu estava, mas hoje começa a me mudar o entendimento, né? O Espírito Santo vai, olha, isso aqui não é legal. Poxa, eu vou deixar de fazer isso, sabe, isso aqui me faz mal, ou faz mal para as pessoas próximas a mim, né? Enfim, eu vejo assim, o cristianismo assim, quando a gente está, de novo, debaixo da influência do Espírito Santo, sensível para ouvir o Espírito Santo, né? Por exemplo, Daniel, a gente estava comentando aqui nos bastidores de um personagem, de um papel que você se negou a fazer, porque de certa forma você não concordava com a imagem que ia ser passada, então você também se preocupou nesse momento em não dar um falso testemunho ou não validar, né, uma ideia que não ia a favor do que você achava, né? Em que contexto foi isso? É que assim, eu penso muito no lance de ser ativo, de ser muito passivo em relação a algumas coisas. Então, porque tem gente que tá vendo e falando, Daniel aceita qualquer coisa. Se a gente pega no Oriente Médio, o cara não pode fazer a barba, ele tem que deixar a barba. Porque o rosto liso pode fazer um homem olhar e reconhecer uma feminilidade no seu rosto, e isso é problema. Você tá fazendo o cara tropeçar. Só contextualiza o Oriente Médio, né? Depende da religião. Depende da religião. Só que existe um lugar, existe uma parte da religião no Oriente Médio que os caras, por isso que os caras têm barba. O que eu acredito, Karina, que por muito tempo foi também pregado uma ideia de que você não pode fazer algo que faça o outro tropeçar, quando na verdade o outro precisava também aprender a ter uma maturidade para entender
que não é porque não é porque a Karina é bonita e deu um oi olhando no seu olho que ela quer alguma coisa. Claro, não, é eu sabe? que tenho que porque transformar a minha mente. Uma coisa cultural que a gente viveu foi a questão do beijo roubado. Né? Essa questão, uma questão um pouco mais de opressão. Mas o cristianismo é contra isso, exatamente. O cristianismo é respeitar a mulher. Sim, né? sim. Essa cultura do machismo violento, o cristianismo é contra isso, né? Então, mas quantos casos de, por exemplo, pastor, o meu marido me agrediu, ore por ele, acredite no seu casamento. Sabe? Quantos casos de tipo que a mulher tinha que ser. Não, você casou, você não pode separar. Não importa. Não, meu marido tá me traindo, meu marido mas tá me isso biblicamente, traição biblicamente, adultério e violência, você tem respaldo bíblico para poder separar. Mas você precisa lutar pelo seu casamento, porque o que a Bíblia quer é a família. E aí a gente vai criando alguns pequenos padrões, Karina, que são muito complexos, e hoje a gente tem uma galera culturalmente falando que pega as coisas pela metade. Que pegam as frases soltas. É por isso que é cortes que vira. Isso aqui vai ser um monte de corte. Porque corte é o que vira. Por exemplo... Quando você tem alguma dúvida, você busca na leitura da Bíblia? Você tem esse hábito de ver, tal pessoa, o pregador falou tal coisa, eu ouvi tal coisa, eu não acho, no meu próprio entendimento, deixa eu verificar o que a Bíblia diz. Eu tinha esse hábito. Hoje não mais... Porque eu vejo essa importância disso, porque realmente a gente vê tantos tipos de ministérios, de igrejas, que a gente pode ficar confuso como cristão. Eu mesmo, no início, eu ficava confusa, mas a primeira coisa que eu procurava saber era aqui, ó. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre divórcio? Eu me divorciei há pouco tempo. Então, fui conversar com o meu pastor, fui ver aqui. Eu tinha respaldo, eu tinha motivos para isso. Eu não estava indo contra a vontade de Deus. Então, eu busco todo momento aqui. Para mim, o maior conselho está aqui, né? Então... Eu acho que o lance do propósito geral... Quando eu falei pra você do lance, porque a Bíblia... Porque, por exemplo, por que você não aceitou o tal do papel? Então, Feria o que em você? Que valores? Toda a situação. Eu preciso entender e ter um bom senso em relação a toda a situação. Eu era recém-casado, ia fazer o papel de um cara solteirão que ia... ser praticamente um cafetão de um cara que acabou de se divorciar e foi vítima desse divórcio. A culpa foi da mulher, sendo que o responsável pela parada ainda tinha sido acusado de agressão com a esposa na vida real. Então você vê que tem coisa que é muito nítida. Nítido. Isso não rola fazer. Porém, por exemplo, se você pega... Mas se fosse agora, se fosse chamado para uma comédia romântica, você, um galã, a mulher lá, nessa a musa... mesma situação, não. Outra situação, assim, outra história. Então a gente concorda. Você vai, no ponto de saber, de ter e saber falar não, isso é para todas as pessoas. É o que eu falei, né? A gente se depara na vida... Você aceitaria uma cena assim, de um beijo, assim, uma cena com alguém. Você também tem. Onde estão os princípios? É o beijo técnico. Mas eu acho que assim. E se você visse a sua esposa dando um beijo técnico? Mas peraí, mas peraí também. Tem beijos e beijos. Se você vai contar uma história de, sei lá, de Isaac e de Rebeca, e tem um beijo. Aí é um beijo gospel. Eu não acho. Mas o beijo. Mas isso eu acho religiosidade, entendeu? Porque é um beijo sexual, no sentido de. É uma cena que é pra provocar no espectador, né? Uma reação sexual. Eu acho que é por isso que fica ruim o gospel. Aí eles vão fazer um bêbado, o bêbado tá com a tubaína. Porque não pode ter a cerveja na mesa. Caramba, velho. Ninguém tá falando pra você encher a cara. Mas primeiro que novela não tem nem álcool, é sempre falso, né? Mas no filme, mesmo que você esteja na cena consumindo álcool, não é álcool. Sim. Enfim, Mas o toque físico lhe desperta. Você, por exemplo, que tá em... mas se você é ator, acha que você não consegue estar em santidade de trabalhar, então
abandona a profissão. Eu tenho problema então, com isso, profissão. Né? Eu tenho problema com isso. Eu trabalhei e muitas vezes... Eu tenho problema com isso, eu já entendi. E muitas vezes fiz cenas com atrizes e que eu queria exatamente era fazer com que ela tivesse segura, sabendo que eu não ia abusar daquele momento para tirar uma casquinha, entendeu? Uhum. Então, tiveram dois atores que gravaram o primeiro Pantanal, que eles falaram que se apaixonaram em cena, só que ambos namoravam. Então cada um tinha o seu parceiro. E aí o que eles falaram? Eles conversaram e falaram, tô sentindo uma parada, ela também, mas eu sou comprometido. Ele falou, eu também. Aí eles falaram, então vamos deixar pra novela. Vamos deixar pros personagens. Enfim. E aí, na hora da atuação, era uma paixão reprimida ali que aconteceu na atuação, mas acabou a gravação, cada um ia pro seu lado e não, isso final. É louco olha, isso, né? as pessoas... Eu não sei se eu teria esse controle. Assim, as pessoas no ambiente de trabalho... Aliás, tem muitos atores e atrizes que fazem isso. O ambiente de trabalho é um lugar onde as pessoas se conhecem. Né? Tem muita gente que trabalha no banco, se apaixona e cai num hospital, né? Você tá convivendo ali. Então, assim, né, tem muito qualquer... Antigamente, o clichê, vamos dizer assim, não era a secretária? Não era o chefe e a secretária? Porque tá convivendo, às vezes, mais tempo do que com a esposa. O cara fica, né, mais tempo ali com as... Então, assim, aí é uma questão pessoal, né, de você... Eu acho que independe necessariamente da questão do trabalho em si, né? Agora, de novo, o que é pecado, ao meu ver? É quando a tua consciência te acusa. Então... Se eu vou fazer uma cena, né, que eu, por exemplo, uma cena que eu mato, então por que a gente sempre fala de beijo, né? Mas então uma cena que eu não tô matando ninguém, mas, então, nossa, eu tô sentindo uma emoção violenta, porque eu tô... Agora, se isso é um problema pra você, vai fazer outra coisa. Por exemplo, a cena de... A cena de Sodoma e Gomorra, por exemplo, como, né... atuar numa cena ali... Legal você falar, por exemplo, nesse filme, o Código do Armagedon, eu faço um vilão. E aí? Então o crente não pode fazer o vilão? O crente, então, na peça que tem lá, né, o diabo, ninguém quer fazer o diabo. Porque, não, é o diabo. Peraí, pessoal, é isso que eu acho religiosidade. Porque se você vai falar do mal, você tem que falar. Você tem que encarnar o mal ali, velho. Encarnar é uma palavra que eu não gosto muito, assim. Mas você tem que representar, né? Você tem que representar aquilo, né? E a gente, se você tem maturidade... Sabe, você vai fazer com maturidade. Agora, se você acha que isso vai te influenciar negativamente, não faça, entendeu? Né? E eu acho que tudo vai muito da essência. Eu conheci gente que, quando ficou rico, a impressão que me deu é que quando a pessoa ficou rica, ela mudou. A pessoa ficou rica, ela mudou. A pessoa ficou famosa, ela mudou. E aí, um dia, conversando com um amigo, ele falou, mas você já parou pra pensar que talvez ela já era assim, ela só não tinha? Porque eu acho que tem uma parada na essência. Por isso que eu falo do ser. Porque desde que o mundo é mundo, a hipocrisia existe. Sempre tiveram os doutores da lei que sabiam tudo de Bíblia, mas na hora de... Eles eram totalmente impiedosos moralmente. Então essa preocupação do que é certo, do que não é certo, do condenado ou da culpa, porque é uma coisa que eu, como um cara de fora eu sou um artista fora do universo da arte porque eu estava dentro da igreja fazendo arte. Então, ao mesmo tempo que dentro da igreja eu não tinha apoio nenhum para fazer arte, porque a arte sempre acaba caindo naquela de... você sempre vai achar algum empecilho ou algo que alguém acha que é pecado. Eu fui fazer uma apresentação no final de ano numa igreja e era Natal e o pastor falou, aqui você pode fazer piada com tudo, só não pode falar de árvore de Natal. Aí você fala, puxa... Por que não? Porque o pastor aqui não aceita, porque para ele é pecado. Caramba, ele viu isso aonde? Na Bíblia. Em que lugar da Bíblia? Ele viu em algum lugar da Bíblia que a árvore de Natal era pecado. Você não vai discutir, você não vai entrar em conflito com esse cara. Mas artisticamente, o que está acontecendo? Hoje, a gente tem um número muito grande de artistas que têm tido uma experiência com Deus e que tinham uma vida muito louca lá atrás. O cara enchia a cara, o cara se drogava, era mulherada todo dia, e era um monte de uma confusão, uma bagunça a vida dele. Ele tem um encontro com Jesus, o que ele faz? Ele quer sair desse meio. Só que ao sair desse meio, ele acaba indo para um outro lado tão radical, porque ele sabe que se não for radical, talvez ele volte para lá. Isso tem caso e caso, né? Cada um, né? Tem gente que realmente, às vezes, precisa de um
romper ali, pelo menos por um tempo, né, de um ambiente social onde ele pode se sentir fraco, né? Não precisa nem ser crente, às vezes o cara que é alcoólatra, né? Sim. O cara é alcoólatra e o que? Os amigos dele só chamam ele pra churrasco, pra beber, né? Então eu falo, não, eu tenho que ter novas amizades, porque se eu conheço esses meus amigos, né, e se é amigo de verdade, o cara ia dar força pro cara, mas muitas vezes os caras não dão força, falam, vai parar, né? E aí o cara tem que ser radical nesse momento, até de repente quando ele já se sentir forte o suficiente para estar num ambiente que tenha bebida, e ele fala, não, obrigado, não, né, isso já não me domina mais. Sim. Então, de novo, né, eu acho que é o teu caminhar com Deus, né, mas a gente não pode perder o foco da experiência com Deus, realmente da conversão, do que é isso, e do que está em volta, né, do que essas coisas que estão em volta, né, eu acho que a gente não pode, porque senão de novo, então não vou mais falar de Deus, Deus não existe, não vou mais evangelizar, começa já a ter uma visão, sabe, relativista sobre a Bíblia, não é bem assim e tal. Isso eu acho muito perigoso, cara, porque isso procura enfraquecer, na verdade, qual que é o poder de salvação e restauração da vida das pessoas. O que faz alguém sair da Cracolândia é ficar 7 anos e de repente ter uma vida nova, né? Ser restaurado. Então, né, o cara que é culpado de, sabe, traiu a mulher várias vezes, o cara sabe, então nunca mais eu tenho um relacionamento porque eu sou um adúltero, já tem essa pecha em mim, não consigo ser fiel, entendeu? Então, para mim, o maravilhoso do evangelho é isso aqui, pode restaurar o caráter, né? A pessoa, o tal do acusador, né? Aquilo que te acusa o tempo inteiro, né? Que já virou até tua autoimagem. Fala assim, não, eu sou assim mesmo. E aí, às vezes, o cara já até assume e fala, não, eu sou assim mesmo, entendeu? Eu sou, né? É o meu jeito. É o meu jeito, né? Eu tomo todas mesmo, eu chuto o pau, e daí até que o cara vai e morre, né? E encurta a vida, destrói relacionamento, se destrói, né? É o caminho que leva à morte, não adianta. E isso não é religiosidade, não é só citar um versículo bíblico, isso é fato, né? Eu conheço, tive amigos, tive exemplos da minha família. Então, qual que é o fiel da balança? O que é realmente um encontro verdadeiro com Jesus, né? Sei lá, não sei, pra mim não tem mais o que falar. A gente já está quase chegando aqui no horário nosso final também do YouTube, mas eu quero fazer mais uma pergunta para você, Daniel, a respeito do humor, né? Que a gente vê muitos comediantes, às vezes, zombando com a palavra de Deus, comediantes que são ateus, às vezes bem, né, convictos da falta de fé mesmo, de não existir um Jesus, Deus, nada. No seu caso, você como cristão, você não se preocupa assim de ter qual seria o limite para a sua crítica ser uma crítica construtiva e não ir para a zombaria? Porque a Bíblia é clara sobre essa questão do zombador, da zombaria. Então, é algo que Deus não se agrada, que não traz coisas boas para o próprio zombador. Você se considera um zombador nesse ponto ou não? Não, assim, eu sou considerado zombador para muita gente. Porque foi como eu falei pra você, a partir da hora que eu faço 600 vídeos, cada um com um tema diferente, falando sobre algo dentro da igreja, em algum momento eu vou falar de alguma coisa que te incomodou. Mas os vídeos todos sempre são com uma crítica? Existe algo que você detecta nesses vídeos que possa motivar alguém a ter mais fé? A ideia a ideia do meu trabalho desde o começo sempre foi o lance do humor com uma identificação sobre algo que a pessoa pode melhorar. Então eu acredito que a crítica... Ela não enfraquece a fé nesse ponto? Você não, porque o cara... Por exemplo, eu fui num lugar, dar um workshop de música. Eu sentei porque teve um cara que foi se apresentar antes de mim. Eu sentei e fui assistir. Aí o cara falou, olha, na música, no louvor, você tem que fazer assim. Aí eu percebi o pessoal em volta todos falando assim, ó, pô, eu sou assim. Não, porque o certo do cristão é ser isso, isso, isso. E o pessoal assim, ó, pô, eu sou isso, isso e isso. Então, eu pensei assim, caramba, eu não vou ali na frente mostrar o quão perfeito eu sou
porque essa galera se identifica com tudo. Então, e se eu fizer o contrário? Será que eles vão se identificar? E foi assim que surgiu a ideia de, tipo, caramba, e se ao invés de eu falar do que o cristão deve ser, eu falar o que o cristão não deve ser através da comédia? Então, eu comecei a usar essa crítica, porque o cara assiste, ele dá risada e ele se constrange, porque ele fala assim, mano, eu preciso melhorar, cara, porque eu sou assim também às vezes, velho. Isso também me tira do sério, isso também me irrita. Eu também, às vezes, faço isso com a minha esposa, eu também faço isso dentro da igreja. Então, a gente falava sobre o cotidiano de uma forma crítica. Sim. Eu acredito que não tenha uma via só. Não é uma via só. O bonito da arte é isso. Existem várias formas de você comunicar uma coisa. Tem gente que aprende apanhando. Eu, por exemplo, nessa questão da obesidade, eu lutei minha vida inteira, minha mãe lutou a vida inteira e minha família vem de um histórico assim. Cara, quantas vezes eu já fui, não vou falar humilhado, mas quantas vezes eu já fui muito ofendido e ofendido, às vezes, indiretamente, porque o cara achou que essa era a solução, tá ligado? Sim. Chegar em mim e falar assim, ó, pô, bonito seus filhos, hein? Pena que você não vai ver crescer se continuar desse tamanho. Sabe? Aí o cara, na cabeça do cara, o cara tá fazendo bem, Karina. Pô, eu tô ajudando. Porque se ele se sentir muito mal, amanhã ele começa a correr, para de comer e emagrece. E por que não funcionou? Não funcionou porque cada um tem um mecanismo. O que eu vejo o feedback, eu vejo muita gente mandando mensagem pra mim, falando, cara, e da forma que você falou, me ajudou a enxergar de um jeito que estão falando há 20 anos e não entrava na minha mente, porque eu criava um bloqueio em relação a isso. Entendeu? Então, são formas de você comunicar uma mesma coisa. Eu não quero mudar ninguém, eu não quero transformar ninguém. Eu acredito que a transformação vem através da mudança da mente. É o Espírito Santo que convence. A pessoa vai ter a experiência dela, ela precisa, às vezes, do tempo dela. Eu sei que eu já feri gente quando eu tava quando eu era o cara do outro lado, por me afastar de uma galera que, na verdade, estava precisando de aproximação, porque a pessoa perdeu referência também. Então, tem muita gente que não aceita a pessoa diferente. Isso é muito complexo. Como artista, o que me preocupa hoje em relação ao cristão de hoje é que o cristão está tomando um espaço da grana, da cultura, da produção. Então, o que me preocupa é assim, ó, pô, a Karina teve uma experiência com Cristo, foi genuína. Um pastor chega nele e fala assim, agora você vai escrever um livro, a gente vai vender 10 milhões de livros e tá tudo certo. Agora você não precisa atuar, porque é caro, fazer filme é caro. Escreve um livro, a gente vende o livro na igreja e ganha uma grana e tá tudo certo. Então existe uma exploração. Eu acho que não tem nada errado de escrever o livro e fazer, se for, não, lógico que não. Se for sincero. Sim. Né? O problema é isso, qual que é o objetivo, né? Ser simplesmente para ganhar dinheiro, vamos fazer uma coisa aí, pra contar as coisas cabulosas que você fez antes de ser crente. Ou assim, vamos fazer uma coisa, um produto, né, meio a toque de caixa, assim, só para aproveitar o momento e capitalizar. Isso eu acho. Agora, porque isso aqui é arte. É arte. Isso aqui é arte. E eu sei que essa arte, ela merece e ela precisa de grana para acontecer. Então, mas aí, por exemplo, eu fiz com financiamento coletivo. Sim. Não teve dinheiro de ninguém, de governo, de igreja. Acabou, velho. Nada. Acabou. Né? E é muito bom isso, você encontrar quem apoia o que você tá fazendo, porque aí você pode criar a sua parada. Então tem muita gente que às vezes vem bater boca comigo. Ah, você fez esse vídeo, você postou isso, olha quantas pessoas assistiram. Eu falo, cara, produz você, mano. O que você pensa, chega lá, alcança e faz a diferença. O que eu tenho visto, Karine, em relação à zombaria que você falou, que eu acabei saindo pra variar, isso se chama TDAH. Em relação à zombaria, é muito complexo, porque o seu limite é diferente do meu, o limite dele é diferente do meu. Então, por muito tempo eu tive esse limite. Uma coisa que eu tenho visto no meio, agora eu tô no meio da comédia, eu tô fazendo bar de comédia, tô fazendo clube de comédia, inclusive dia 18, vou estar no Clube do Minhoca, entra no meu Instagram, o Daniel Pax. Eu tenho conhecido muitos comediantes que não são ateus, mas o pessoal considera ateu, mas que o cara era evangélico. E eu tô reconhecendo muita gente que era da igreja e não é da igreja, e ali eu tô tendo uma oportunidade de trocar uma ideia com ela, de fazer a pessoa sorrir. E em momento nenhum eu tô fazendo uma comédia pra, nossa, o cara vai ter a vida dele transformada por causa de um stand-up que eu faço. Mas eu entendo que quando eu faço o meu melhor e quando eu faço com amor,
Quantos testemunhos eu recebo de pessoas que falam assim, cara, você me salvou, velho. Caramba, uma piada te salvou? Sim, mano, um sorriso às vezes salva. Um sorriso, cara. Eu fui numa apresentação e falei da minha experiência. A nossa voz é poderosa, como pastorzão, né? No final veio um cara. O cara, bebaço, e falou, cara, eu fui expulso da minha igreja porque eu sou gay. Como é bom te receber aqui, Deus te mandou aqui, velho. Pô, você é meu pastor. Agora eu falei, vem cá, eu quero ser, velho. Eu vou ser, sabe? Eu vou ser. E aí a gente conhece tanta gente que às vezes transmite uma coisa muito legal, mas no dia a dia, nos bastidores, ela não reflete o caráter de Cristo, realmente. A gente tá aqui pra amar, a gente tá aqui... Por que eu tô aqui? Porque eu tenho amigos, entendeu? Então a gente sabe o que é viver a vida pro outro, sabe? A gente só não pode perder a referência que o que é, né? A Bíblia fala, né? Deus, ele odeia o pecado e ama o pecador, né? Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado, né? Então, tem uma linha tênue aí também. Qual que é esse versículo? Em amar a todos, porém, né? Não amar o pecado. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Procura o versículo tem aí. Vários, tem. Porque assim, né, como você falou, é verdade, né, o problema é quando a gente fica na nossa subjetividade, né, você falou, cada um, né, é verdade, cada um é um, né, e agora, e aí, tem um denominador comum? Tem que ter, né, exatamente, a Bíblia é esse denominador comum, né, que eu acho que, por isso que é complicado quando a gente começa a relativizar a Bíblia, assim. Porque mas daí, você lembra do velho... a cultura que a gente vive é essa que a mas gente vive. Mas você lembra do velho que pegou a irmã? Que pegou a irmã da igreja casada, porque ele mostrou o versículo no Fantástico e falou, olha que a Bíblia tá falando... Mas isso é uma exposição do Fantástico exatamente para o quê? Para querer detonar o cristianismo. Mas o cara fez isso. Mas e aí? Mas obviamente ele não tinha um pastor, ele tá todo completamente equivocado. Ele era o pastor. Pior ainda. Então, tipo assim, pior ainda. É preocupante. Mas é que tá, mas é aquela coisa, né? Como eu acabei de falar, Jesus falava que, olha, tem gente que vai falar em meu nome que não tem nada a ver comigo. O César dá aula de hebraico. Então tem, às vezes, uma palavra em hebraico que tem o significado de uma frase inteira. Então você imagina, a interpretação é algo muito complexo, a interpretação é algo muito difícil. Mas tem algumas... Não falar assim, não, é a verdade absoluta, é o que está exatamente aqui. Mas tem eu já vi crente coisas... fazer roleta russa com a Bíblia, manja? Ai, Deus, fala comigo. Aí parar em algum lugar e falar... E outra coisa, né, quer dizer, a gente vive, se você é da igreja, você não é judeu, você vive na nova aliança, no novo pacto, né? Então, eu não vou pegar, né, práticas que, inclusive, Jesus transformou do Velho Testamento e vou, né? Então, então eu posso ter várias mulheres, né? Sim, vou ter várias. Vou minha esposa não está engravidando. Isso a própria Bíblia já corrigiu. Então, você viu a pastora que falou que ia morrer, que Deus falou que ela ia morrer? E aí liberou o marido casar com uma outra menina? Teve isso? Não morreu até agora. Vai lá. Cara, mas assim, olha, meu povo padece por falta de conhecimento. Também tem muita ignorância bíblica, né? Tem muita ignorância bíblica, né? E tem muita coisa que é de fácil entendimento. Não é tudo que é complicado, que depende do nosso os 10 mandamentos é muito fácil, né? Tipo, não matar, mas eu... muito simples. Não adulterar. Não mentir. Né? Tem coisas que é muito fácil, né? E aqui, olha, posso terminar aqui com... Por qual caminho, né, então? Qual caminho a gente deve seguir? Quem, pois, conheceria o teu projeto, se não lhe desses a sabedoria e do alto enviasses o teu Santo Espírito? Sabedoria vem do alto. É por aí que a gente deve saber por onde seguir, por qual caminho. Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão sobre a terra. Os homens aprenderam o que te agrada e pela sabedoria foram salvos. Então, que a gente busque a sabedoria divina para seguir nos nossos dias, né? Cada um vai ser responsável por suas escolhas, por seus caminhos, mas buscando pela sabedoria, sim, estamos salvos, vivemos com mais plenitude, com mais paz, com mais entendimento, né? Sendo também inspirados por Deus, podemos inspirar outras pessoas para que elas encontrem o seu próprio caminho, esse encontro com Deus,
para que cada um faça suas próprias escolhas conscientes, né? Com sabedoria. É isso que eu desejo. Quero agradecer a participação de vocês. Já estamos chegando aqui no final, infelizmente. Quero deixar um espaço para as considerações finais, agradecer ao nosso público, agradecer ao pastor César Cavalcante, que me deu a oportunidade de estar aqui hoje. Foi maravilhoso, que a gente tenha outras oportunidades como essa. Bom, quero convidar o pessoal que se interessou a conhecer os livros que eu faço, os quadrinhos adultos, tá, pessoal? Eu sempre falo para os pais lerem primeiro, que o pessoal acha que quadrinho é infantil. Não é, né? São roteiros de cinema que eu transformei em quadrinho adulto. Então é só mandar uma mensagem ou no meu Instagram, Felipe_Folgose, ou na página do Aurora HQ no Facebook, eu acho que, né, deve estar aí. Tem o meu canal no YouTube também, que convido o pessoal a conhecer. Semana que vem tem um filme, né, que vai estrear, Um Broto Legal. Assistam, é familiar, é pra família, tá muito bacana. E também avisar que eu sou pré-candidato a deputado federal, e exatamente para querer atuar nessa área da cultura, para a gente promover uma cultura saudável e sadia com valores do reino aí. Amém, amém. Quero mandar um salve pro meu grupo Podpax, o grupo do WhatsApp. O pessoal tá ali comentando umas paradas aqui. Um salve pro Marcos Gatão, pro Júnior. E dizer pra você que, se você se considera cristão, você precisa abrir mão da culpa de uma vez por todas. Não importa o que você fez, não importa quem você era. O que importa é quem você é hoje em Cristo. E o que você é em Cristo não é o que a sua boca diz, não é o que a sua rede social diz. O que você é isso que importa. Refletir o caráter de Cristo, é isso que importa. Não é um lugar, não é uma plataforma, não é um ambiente. Então, o que eu busco viver, eu não sou um cara do mal, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar o que eu tô pensando, não me acho especialista de bosta nenhuma, não sei nem porque que me convidam para esses debates, porque eu não sou teólogo, não sou estudioso, não gosto de ler. O que eu tenho de experiência são experiências de vida, que graças a Deus me proporcionou isso, e eu sei que se eu morrer hoje, eu vou deixar um legado. Meu pai hoje está numa cama de hospital. Eu não sei quanto tempo ele tem de vida ainda, mas foram 50 anos servindo, 50 anos sendo um pastor não remunerado. Eu entendo que existem pastores bons, que existem crentes bons, mas essas pessoas não precisam de defesa. Eu acredito que a gente não está aqui para defender pessoas que estão fazendo certo. A gente está aqui para, inclusive, que vai ser o trabalho do Felipe, espero que dê certo, que é denunciar quem está fazendo de errado. Então não existe essa de time, clubismo, não existe essa de um lado só tá certo, o outro lado tá errado. Eu acho que a gente tem que ter sabedoria de entender que a gente precisa tomar as decisões certas. Nada que te oprima, nada que te detone, nada que modifique o que você é, a sua essência. Você precisa saber falar não. Eu acredito que é isso. E eu topei falar sim para estar aqui hoje, porque, principalmente por causa de vocês, que eu queria conhecê-los, queria conversar com vocês, e espero que eu possa ter somado de alguma forma, nem que seja para ter sido saco de pancada. O povo tá me batendo até agora no YouTube. Tamo junto, continuo perdendo seguidores, mas você que entendeu um pouquinho o que eu falei e tem entendido o que eu tenho falado nas minhas redes sociais, vem comigo que eu preciso dessa ajuda, eu preciso de alguém para me ajudar a bancar meu livro, hein? Eu vou pro Catarse também. Tamo junto, obrigado pelo convite. Obrigada, Rádio Musical FM, pelo convite. Obrigada a todos vocês. Quero convidá-los também a conhecer meu canal do YouTube, canal Karina Bach, e o Positivamente Podcast, onde tenho semanalmente vários convidados. Me convida. Vou convidar. Mais nada. Depois quero ouvir você tocar, hein? Bora. Obrigada, até a próxima. Fiquem com Deus. Busquem pela sabedoria. Como diria o ET Bilu. O qual? Busquem sabedoria. Ah, é? Ai, meu Deus. O ET Bilu é sensacional. Tchau, pessoal.